Olá, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do Podmus, que é um podcast destinado a falar sobre música com suas várias interfaces, que vai trazer convidados das mais diversas áreas de conhecimento. E hoje nós temos aqui uma convidada especialíssima, que ela é regente, educadora musical, coordenadora pedagógica da área de canto coral do Instituto Bacarelli. É autora da dissertação de mestrado que tem o título Instituto Bacarelli e o Canto Coral, ferramenta para a formação e transformação da sociedade. Com vocês, Silmara Dreza. Obrigada, Silmara, pela sua presença. Bom dia, Patrícia. Eu que agradeço. É um enorme prazer estar aqui no primeiro episódio do Podmus maravilhoso. É Obrigada isso. pelo Olha, eu convite. quando planejei esse podcast, esse novo podcast, eu vieram vários nomes à minha mente, todos muito queridos, todos desenvolvem trabalhos assim, eh, de importância grande, cada um na sua área, mas eu falei, a primeira tem que ser a Silmara, Obrigada. porque a gente se conhece aí, né, de um tempinho aí do mestrado, e você sempre falou com tanta paixão sobre o Instituto Bacarelli, sobre o seu trabalho, e aquilo me chamou a atenção desde a primeira vez, né? Lógico, a gente sempre ouvia falar no Instituto Bacarelli, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de visitá-lo, né? Né, tivemos alguns dias atrás esse encontro no Isso. Instituto, onde você mostrou, explicou o seu trabalho, né, de toda a organização, e eu fiquei assim, mais do que encantada, eu fiquei apaixonada. E eu espero que quem assiste esse episódio possa também ter essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais esse trabalho e, de alguma forma, possa contribuir para que esse trabalho se perpetue, aumente, continue fazendo tantas coisas lindas que tem feito até aqui. Então, o prazer e a gratidão é toda minha. Obrigada por ter aceito esse convite. Obrigado por ter me convidado. Obrigada mesmo. Obrigada. Bom, a Silmar, eu vou falar um pouquinho então sobre a formação dela. Ela tem licenciatura em música pela Faculdade Carlos Gomes, formada em piano pelo Instituto Gomes Cardim, em Campinas, e é mestra em música pela Unicamp. Está no Instituto Bacarelli desde o ano de 2002, à frente dos corais, e ela participou aí de muitos eventos, né, nessa área musical, artística, onde está sempre em exposição o seu trabalho, né? Ela teve a oportunidade de participar na abertura do Criança Esperança em 2011, da gravação da trilha sonora da novela Meu Pedacinho de Chão, da Rede Globo, em 2014, e Velho Chico, em 2016. Além de participar de vários concertos em importantes salas e teatros do país, tais como Sala São Paulo, MASP, Teatro Municipal, Teatro Alfa e Pinacoteca. Silmara, você deve ter, assim, histórias para dezenas de podcasts, né? E a gente vai tentar aqui condensar um pouquinho das que mais representam para você, eh, da sua história, né, Uhum. como musicista e como alguém que está no Instituto Bacarelli, né, há mais de 20 anos, 23 3 anos. Estou anos, né? Então fechando tem 23 muita anos. vivência, você já viu muita coisa, já Sim. participou de muita coisa, já construiu muita coisa, né? Então a gente vai tentar puxar um pouquinho de cada, né, para as pessoas terem noção. Mas para iniciar, vamos voltar lá no comecinho? Como é que começou a sua formação musical, seu interesse pela música? Bom, minha formação musical começou aos 5 anos de idade. Eu entrei na aula de bandinha rítmica, não existia nem o nome musicalização Uhum. infantil. Aos 5 anos, na Escola de Música Pio X, por quê? O meu pediatra achou que eu era uma menina muito agitada e eu precisava de algo que me acalmasse. Então minha mãe foi procurar, coloca na música. Então me colocaram na música e aos 9 anos eu comecei com piano. Uhum. E aos 18, né, eu fui a primeira a se formar em piano, eu, uma amiga, grande amiga minha, Luciane, nessa mesma escola. Nós ficamos Essa escola na essa escola cidade em de Jundiaí, porque Jundiaí. eu sou de Jundiaí, né? Uhum, Nascida e criada em Jundiaí, uhum, moro em Jundiaí até hoje. uhum. Daí fiz toda o meu começo musical nessa escola de música. E quando me formei em piano, o que que aconteceu? Minha professora de piano, Dona Neuza, me deu de presente de formatura o coral infantil. Ela me deu coral infantil, Ah, porque que ela achava que eu bacana. tinha muito jeito com criança, eu e a Luciane. Então, aos 18 anos, sem saber,
ainda região coral infantil, eu ganhei o coral infantil da escola. Porque a gente estava lá, a gente era assistente do maestro, sempre porque ele sabia que a gente, eu e Luciane, nós éramos jeitosas com criança. Eu sempre gostei muito, né, de trabalhar com criança. Uhum. E daí, Patrícia, aos 18 anos, com um coral infantil na mão, eu falei assim, tenho que começar a aprender. E até então sua experiência em coral era como corista? Zero de Nem coral. nem como Eu corista, você cantava já nas cantava? aulas, né? Cantava nas aulas lá dentro da escola de música. Teve uma vez que nós fizemos uma opereta, Mário Pescador. Eu Uhum, ensinei nessa opereta. Então eu uhum, sempre gostei muito dessa área. uhum, Mas que eu já tinha, assim, alguma habilidade com coral, zero. Daí eu fui atrás. uhum. Fui atrás e bati na porta da escola da dona Josete Feres, uma pessoa Uhum. Em que memória. foi muito importante na minha formação musical, Dona Neuza e Dona Josete. E ali eu falei para Dona Josete, me ensina a trabalhar? Aos 18 anos. E ela começou a dar o curso para mim. Ela não tinha aqueles cursos que antigamente, que hoje são super Aham, estruturados na escola de sim. música, né? Com a filha dela, Luciana, minha Aham, grande amiga. aham. E ela começou a me dar os cursos de musicalização infantil. E daí Só eu para você, fui. era Para individual. mim, eu tenho um Que caderninho maravilha. escrito à mão da dona Que Josete, privilégio. um caderninho. E daí eu comecei a dar aula de musicalização numa escola particular, musicalização infantil. E aos 20 anos eu fui convidada para ir para a França. E meu pai era super contra, ele não queria que eu fosse seguisse a carreira musical, então foi o meu grande dilema, né? Uhum. Eu enfrentei isso, fui embora para a França. Eu E fiquei um ano foi, e você meio, topou. topei, fiquei um ano e meio na França. Meu pai ficou sem falar comigo esse um ano e meio, e ali realmente eu me consolidei como professora de música. Eu sabia que era aquilo que eu queria. Daí já estava dando aula em outra escola, uma grande escola em Jundiaí, o Divino Salvador, dava aula de musicalização. Quando eu voltei, o padre falou: Você vai voltar para trabalhar no colégio? Eu falei: Sim, vou, se o senhor me deixar eu montar um coral infantil. E foi Uhum, aí que realmente eu comecei numa outra experiência, né, com uhum, uhum, mais bagagem na área. Não estava fazendo faculdade ainda, porque uhum, eu não nem cheguei a prestar licença, nem existia o curso de licenciatura, uhum, né? Nem uhum. existia. Daí, quando eu voltei, eu comecei a me embrenhar mesmo nesse mundo do coral infantil. Comecei a vir para São Paulo, conheci a Associação de Corais, a ARCE, né? A antiga ARCE, Uhum, Associação de Regentes de Corais Infantis, e fui fazendo 1000 cursos, 1000 cursos. E o Bacarelli entrou na minha vida só em 2002, né? uhum. Antes eu tive a oportunidade de conhecer o maestro Henry Leck. Então, daí eu fui me consolidando nessa área de coral infantil, que eu sou apaixonada. Então você é pianista, eu descobri isso Não, ontem, eu fiz lendo. o curso de piano, né? Eu fiz o curso, estudei 9 anos de piano, depois fiz 3 anos de especialização, mas eu nunca fui pianista. Eu Hum, fiz o curso realmente, uhum. né? Mas eu quero voltar a estudar, viu, Patrícia? Aham, Por um é sempre hobby tempo, meu, é sempre por um tempo. hobby meu, mas o que eu amo fazer mesmo é reger coral infantil, e isso eu me orgulho muito, porque as pessoas falam assim, mas Silmara, você nunca regeu coral adulto? Não. Nunca? Não tem Não, essa experiência. eu não quero, eu gosto de trabalhar com Aham, crianças, já regi coros infanto-juvenis, que é a minha área, né? sim, Juvenil, porque minhas crianças cresceram e se tornaram dentro, sim. né, do coral, se tornaram jovens. Mas Uhum, assim, ser convidada para reger um coro adulto, não, eu adoro esse mundo da uhum. criança. Eu entendo você. É, eu gosto, realmente. Então você entrou pela área da educação musical, que aí Sim, se estendeu para o canto coral, que foi a sua maior especialização e é até isso, hoje, isso, isso, né? isso. Isso. Então você entrou no Instituto Bacarelli em 2022, mas o Instituto 2002. 2002, perdão. Mas o Instituto Bacarelli existe antes dessa entrada, né? Você Sim. pode falar desse início do Instituto Bacarelli? Aliás, vamos falar um pouquinho aqui. Nós estamos gravando aqui no estúdio ao lado do Instituto Bacarelli, no AD Sampa, aqui da Prefeitura de São Paulo, literalmente ao lado. São Olá. prédios, né, vizinhos. E então fala pra gente como é que iniciou o Instituto Bacarelli, aonde, qual era a estrutura inicial. Olha, o Instituto Bacarelli entrou na minha vida, mas antes de eu começar a trabalhar aqui, esse coro que eu comecei lá atrás, em 1984, quando eu me formei, daí eu fui embora para a França. Daí em 1996, quando inaugurou o Bacarelli, eu fui chamada novamente pela Dona Neuza a Uhum. voltar a reativar o coral infantil.
Aquele Então, lá em primeiro. Jundiaí, o Uhum. Coral Infantil Pio X, Uhum. né? Em 1999, foi inaugurado o Extra Light aqui em São Paulo, não sei se você recorda, ao lado do Teatro Municipal. O maestro Bacarelli, já tinha começado o Instituto em 1996, e ele precisava de um coral infantil para cantar com a orquestra na inauguração. Uhum. E falaram do meu nome. Uhum. Ele apareceu um dia em Jundiaí Atrás para de conhecer o você. meu trabalho, para ver se o meu coral poderia vir cantar Olha, com a orquestra Bacarelli, que tá. foi agora eu começo a contar sobre o começo do Bacarelli, mas só para Uhum. falar que Uhum. em 99, antes de eu trabalhar aqui, eu já tive o primeiro contato com o maestro. Eu lembro Aham. que quando ele apareceu no meu ensaio, as minhas pernas tremeram, porque o maestro Bacarelli veio ver eu trabalhar, né? Mas o Instituto começou em 1996. Aqui em Heliópolis teve um grande incêndio. Sim. E o maestro Bacarelli já trabalhava com música. O maestro Bacarelli foi padre. Uhum. Ele sempre foi músico, né? Uhum. Mas ele trabalhava na igreja, né? Uhum. Como sacerdote. Ele largou tudo Uhum. para se dedicar totalmente à música. Nesse dia desse incêndio, Patrícia, ele ficou muito comovido. Uhum. Ele, num noticiário na hora do almoço, ele viu o incêndio, muitas crianças na rua chorando. Ele falou: Eu Uhum. preciso fazer alguma coisa. Uhum. Eu tenho que fazer alguma coisa. Ele largou tudo e veio aqui para Heliópolis. Uhum. Aqui tem a escola Gonzaguinha, né? E ele foi falar com a diretora, querendo dar aula de música. Ela olhou para ele e falou assim: O senhor é maluco? Né? E isso ele contava para mim, né? Ah. Que ele chegou lá, ele queria fazer alguma coisa para aquelas crianças. Então, ela cedeu, né? 36 alunos que queriam fazer aula de música. E aqui não tinha estrutura, não tinha estrutura nenhuma. O que que ele fez, Patrícia? Ele começou a alugar ônibus, colocava essas 36 crianças, esses 36 alunos, e levava para o teatro dele na Vila Mariana. Ele Uhum. tinha um teatro, porque ele fazia, o Bacarelli, Silvio Bacarelli, era muito conhecido, muito famoso com os grandes casamentos que ele fazia, né? Uhum. Então, nesse teatro, ele começou a ensinar 36 alunos com estudo de instrumentos de corda. Uhum. E até hoje nós temos 2 alunos que trabalham com a gente aí no Bacarelli, que são coordenadores, que começaram nessa turma, Nessa dos época. 36 Então eram alunos. aulas coletivas. Aulas coletivas, né? Que eles começaram a primeira orquestra. E eu, na época do mestrado, eu consegui o primeiro vídeo da primeira apresentação do maestro. Você 3 conseguiu. meses depois. Tá lá no seu trabalho, o Tá lá link. não está no link do trabalho, porque daí eu tava muito ruim o vídeo, né? Então, um Uhum. deles está, mas uma das apresentações que eu consegui Uhum. já está no instituto, né? Porque foi um Ah, achado. Eu sim. comecei a pesquisar, então fui perguntando, e o Wagner, que é um desses 36 alunos, ele conseguiu essa fita Aham, VHS, aham. daí eu consegui para recuperar, mas estava num estado muito Sim. ruim, mas tem a Quer dizer, imagem do Bacarelli. É um registro né, lindo histórico que eu acho que a importante. gente vai conseguir ainda colocar na mídia, né, Aham. para ver o quanto que o maestro se dedicou com recursos próprios. É isso que eu Era ia falar, dinheiro tudo com recursos dele, com próprios, recursos. esse Até início. 2000 foi recursos Em próprios. 4 anos ele levou sozinho ali. Sozinho, até que entrou Edilson, que hoje é o nosso diretor executivo, Edilson né? Venturelli. Venturelli, que ele estava com o maestro desde os 13 anos de idade, ele Uhum. cantava no coral, os pais dele cantavam no coral, e ele, aos 13 anos, começou a trabalhar lá no Bacarelli, ele era montador da orquestra, ele sempre fala, eu entrevistei o Edilson, né, para o meu mestrado, e ele Uhum. contou toda a trajetória dele. Aham. Daí ele fazia advocacia. Então ele que foi atrás das leis de Uhum. incentivo, que ele via, né, o sufoco do maestro era muito Sim. complicado. Você Ele que deu imagina essa ideia pro maestro, ele na que época de ir foi atrás atrás de da Lei Rouanet, porque ele fazia direito, então ele começou a pesquisar e ele conseguiu ver que ele conseguiria, através de uma lei de incentivo, fazer Uhum. com que consolidasse mais o trabalho. Então, a Uhum. partir de 2000, nós tivemos o primeiro patrocinador, que é a Uhum. Votorantim. Uhum. Tony Hermílio de Moraes foi um grande amigo do Bacarelli, né, do Silvio Uhum. Bacarelli. Eu tive a oportunidade e a honra de conhecer o Tony Hermílio de Moraes pessoalmente, fomos cantar na fazenda dele, Uhum. fomos cantar em eventos dentro da empresa dele, Uhum. aqui em São Paulo, né? Uma Uhum. pessoa maravilhosa, boníssima. Uhum.
Então, em 2000, ele teve o primeiro patrocínio, e em 2002, o outro patrocínio, que foi a Volkswagen, foi quando começaram, o 2000 começou o coral, né, através da Volkswagen, e em 2002 eu entrei, Certo. porque daí a Então, Volkswagen, ela começou a patrocinar, e foi o primeiro coral do DR, que foi o único coral que não eram das crianças aqui de Heliópolis, moradores de Heliópolis, eles eram de São Bernardo. de São Bernardo. E eu que fui a professora deles desse primeiro grupo. Mas eles vinham até aqui, Até a Vila Mariana. até a Vila Mariana, Até a Vila no Mariana. primeiro local. Então, quando você iniciou, ainda era a Na Vila Vila Mariana. Mariana. Então, eu tô desde o começo, Vila Mariana, depois eu vim aqui na Estrada das Lágrimas. No comecinho, na entrada de Heliópolis, tinha uma fábrica de sucos, Ah, que em 2005 nós viemos para cá. tá. Então, de 2002 até final de 2004, a gente ficou lá Vila na Mariana. Vila Mariana. Comecinho de 2005, nós viemos na fábrica de suco. Final de 2008, inaugurou aqui a nossa sede. Em 2009, nós começamos a dar as aulas aqui direto. Desde 2009, vocês estão Desde aqui, 2009. nesse prédio, Mas a né? inauguração foi em novembro de 2008. Certo. É, bom, então eu vou falar um pouquinho aqui do Instituto. Tem um site do Instituto Bacarelli, que as Sim, pessoas sim, podem sim. ter uma noção Sim. melhor, né, das imagens. O Instituto é uma das mais respeitadas organizações sociais sem fins lucrativos e não governamentais do Brasil. Então, eles desenvolvem atividades educacionais, né, aqui no Heliópolis, e não se restringe ao Heliópolis, né? Vocês estão em mais de 12 territórios da cidade de São Paulo, através que vocês atendem os céus e Isso. a gestão é feita por Pelo vocês, Instituto Bacarelli. né? Isso mesmo. E você hoje, além de ser regente, você também é coordenadora pedagógica, né? Isso, isso. E você estruturou o que se tem hoje de canto coral, né? Como que aconteceu isso? Então, Patrícia, foi assim, eu entrei em 2002, né? Eu falei que o maestro Bacarelli, né, tinha conhecido o meu trabalho, mas depois eu fui indicada pela primeira regente que atuou aqui no Bacarelli, Thelma Chan, Uhum, na época eu tinha muito contato com ela, uma grande amiga na época, e ela me indicou aqui que ela conhecia o meu trabalho, e o Edilson, na época, em uhum, 2002, ele me telefonou convidando se eu queria fazer uma entrevista, só que aquela pessoa que nunca vinha para São Paulo, eu não sabia nem vir sozinha de carro. Então ele foi me buscar numa estação de metrô da Vila uhum, Mariana, né? uhum, Ali perto, a estação Ana Rosa, eu nunca me esqueço. E entramos em contato, né? Ele falou assim: não, eu queria conversar com você, que você foi indicada, e eu vou abrir um outro coral, que era esse do DR. Então uhum, comecei, tinham 3 regentes só, tinham 2 corais, ia começar esse terceiro coral que eu ia reger. Então uhum. tinha Thelma Chan, maestro Elias Moreira, e eu entrei junto com o maestro Elias Moreira, né, Certo. para o terceiro coral. Nessa fase, eu já conhecia o maestro Henry Leck, Uhum, e eu era apaixonada pelo trabalho dele, foi um divisor muito grande de uhum. águas na minha Acho que para vida, muita gente, né, para Samara? muita gente. Eu lembro a primeira, não sei se Ele foi a foi primeira ou a segunda vez é, que ele veio para São Paulo que eu assisti, né, o curso. Tinha regentes de tudo que é do lugar invocando, Brasil todo mundo inteiro. ficou assim Então, fascinado, ele né? veio na primeira vez, eu acho que em 1996, aí eu não conheci ele da Ah, primeira vez. Em certo. 99, quando ele veio pela segunda É, foi vez, nesse ano. 2009, que foi no Mackenzie, a partir daí, todas as vezes que ele veio para o Brasil, né? Que eu acho que até 2014 ele veio direto, direto. E eu fui 3 vezes para os Estados Unidos. Em 2000 eu fiz o curso dele inteiro lá, de uma semana. Em 2007 eu fiquei um mês com ele na universidade. Uhum, Em 2011 eu voltei novamente para fazer a segunda etapa do curso. uhum, Infelizmente hoje ele se aposentou, mas eu tenho contato tanto que uhum, a homenagem, né? Eu dediquei a minha dissertação no mestrado tanto para o maestro Silvio Bacarelli quanto para o maestro Henry Leck. E uhum. ele realmente foi um divisor de águas da minha vida, Patrícia. Porque quando eu vi todo o trabalho que ele fazia em Indianápolis, a primeira vez que eu fui, fiquei tão impressionada que eu falei assim: se eles podem fazer, por que nós não podemos, né? Criança é criança em qualquer lugar Uhum, do mundo. uhum, Então é a gente trabalhar com excelência. A gente, o maestro Henry Leck sempre falava isso. A gente tem que despertar nas crianças o fazer com excelência.
né? Crianças são esponjas, elas absorvem tudo que a gente oferece. Então, aquilo que ele me falou, eu falei assim: se eles conseguem fazer, a gente vai conseguir. Aos poucos a gente vai conseguir. Uhum. E eu sempre falava com o Edilson: Edilson, nós precisamos de um fio condutor aqui, porque a gente foi crescendo, né? De 2 corais, foram para 3, depois foram para 5 na Estrada das Lágrimas. E sempre eu falava: precisamos de um fio condutor, precisamos de um fio Para condutor unificar, porque para unificar. tinham vários regentes, Cada um fazia cada um na sua linha. cada um na sua linha. E o Henry Leck sempre batia nessa mesma tecla. Se você tiver um currículo bem estruturado, você vai dar um norte para os seus professores trabalharem, né, esse aluno com uma base. E cada um dos seus professores poderia trabalhar do seu jeito, mas com a mesma linha de trabalho pedagógica, né? Uhum. Que hoje nós temos essa linha pedagógica de Se você trabalho. puder definir em pouquinhas palavras, qual é essa linha? Então, daí o que que acontece? Aos poucos, em 2009, quando nós viemos aqui para o prédio novo, o Edilson começou a trabalhar com com coordenadores de área. Ele falou assim: Mara, você fala tanto desse fio condutor, você não quer ser nossa coordenadora da área de canto coral? Daí eu falei assim: agora é a minha Agora vez, sim, né? chegou a minha vez. Agora é a minha vez. Eu enchi tanto ele, né, sobre esse fio condutor. Então eu comecei, junto com os professores, foi um trabalho muito em equipe, sabe, Patrícia? Eu comecei a fazer um plano pedagógico e a gente estruturar qual ia ser essa base pedagógica. Então, a gente já tinha vários educadores musicais da primeira geração, né? Eu conheci, quando eu fui lá para Indianápolis, eu conheci a metodologia Dalcroze, do Emile Jacques Dalcroze, Uhum. né? Daí, nesse meio tempo, o Iramar Rodrigues, que mora na Suíça, ele veio dar um curso na Unicamp, foi o primeiro contato que eu Hum. tive com ele, sobre a metodologia Dalcroze. Uhum. Daí eu liguei, eu falei assim, eu já vi Dalcroze lá em Indianápolis. Fui para a Unicamp, fiz o primeiro curso dele, daí ele veio para São Paulo, fiz o segundo. Em 2013 eu trouxe o Iramar aqui para o Instituto Aqui. Bacarelli, para ele começar a dar formações para a gente. Que bacana, hein? Então daí nós começamos a estruturar a metodologia Dalcroze, a metodologia Kodai, Zoltan Kodai, que Uhum. a gente trabalha com Mano Solfa, Uhum. Orff, para Uhum. musicalização infantil, nem existia musicalização infantil ainda, Não mas a tinha. gente começou A lançar as bases, né? a lançar as bases pedagógicas. Tá. Nós começamos a fazer reuniões pedagógicas. Na época eram semanais, depois vieram quinzenais. Hoje em dia, com a vida maluca que a gente tem, É. a gente consegue se reunir uma vez por mês, né? Hoje é Uhum. dia da minha reunião pedagógica, Uhum. saindo daqui eu já vou para o instituto e ter uma reunião pedagógica lá com os meus professores, mas a gente foi estruturando, fazendo esse currículo. Uhum. Então, hoje, por exemplo, eu tenho um programa de canto coral. De 3 corais, hoje nós temos 20 corais. Uau. 19 coros, né, de alunos e um coro de pais. Mas tudo tem um organograma que foi estruturado desde 2009. Então, a gente tem níveis de canto coral. Tá. Então, nós temos a primeira fase, que é a musicalização infantil, que Uhum. começa aos 2 anos de idade, que vai até os 6 anos. Mas isso foi sendo estruturado Aos poucos, aos né? Não poucos. foi de Então, uma foi um vez. trabalho muito de formiguinha. É, a gente sempre ouve, né? As grandes realizações começam com pequenas mudanças, né? Sim. Não é tudo de uma vez, né? É um trabalho construído, realmente, né? E uma coisa muito bacana, sabe, Patrícia, que a gente não é engessado. Todo Uhum. final do ano, a gente senta com os professores e fala: o que nós precisamos mudar? Tá. Tá fluindo bem desse jeito? Uhum. Em- Vocês ouvem, A vocês dão gente, essa abertura para os professores, então né? não dá para ser engessado. Não dá. Não dá para a gente ter uma apostila que a gente vai seguir isso a vida inteira. Uhum. Ela não Então, é imutável, né? O não, seu... a vida, né, Uhum. não é Uhum. imutável. Exatamente. Então sempre a gente está tendo uma mudança. E hoje em dia as crianças não são as crianças de antigamente, né? Então a Uhum. pandemia veio mostrar muita coisa para Uhum. gente. Revelou bastante coisa, Né, né? muita coisa. Então, os corais, antigamente, a musicalização começou só em 2012 para 2013. Especificamente, a Uhum. gente começou esse programa de canto coral, eu comecei a estruturar em 2009.
2010, de 5 coros, nós fomos para 15 Uau, coros. que salto. Entrou um convênio junto com a Secretaria Municipal da Educação, então nós abrimos mais 10 coros, né? Então daí que foi a fase da gente conseguir estruturar esse programa de canto coral. Daí entrou um patrocinador que queria achava bacana, né, a gente começar com crianças menores e a Secretaria Municipal da Educação, como teve toda aquela mudança, né, que começou primeira série aos 6 anos de idade, então eles queriam que a gente começasse mais cedo com as crianças, aos 5 anos. Sim. Falei, gente, aos 5 anos é muito pequeno para começar coral. Então nós começamos, foi a proposta da musicalização infantil. Então, em 2011 para 2012, a gente começou a musicalização infantil e foi estruturando. Naquela época, o coral começava aos 6 anos de idade, daí a gente começamos a estudar Piaget mais a fundo. Essa primeira infância era muito importante ter outras bases, né, de formação. Então, daí a gente, uma das alunas, né, que foi para Indianápolis junto comigo, a Juliana Meleiro, que até está chegando hoje dos Estados Unidos, que estava numa convenção lá, ela propôs da gente começar com o pré-coral aos 7 anos, que ela era professora aos 6 anos. Ela falou assim, Mara, vamos propor que nem eles fazem lá o Henry Leck, o pré-coral aos 7 anos? Daí veio essa proposta, então hoje a gente tem esse nível, o primeiro nível de coral aos 7 anos de idade. Lista pra gente, já quem está falando sobre níveis, né? Lista pra gente desde o início, 2 anos, né? Inicia aos 2 anos hoje, Isso, né? isso, aos 2 anos a gente... Todos os grupos, tanto Tá. de coral, musicalização e etc. É assim, a gente tem tanto o organograma e nós temos também um organograma de níveis e faixas etárias, né? Então, há 2 anos atrás, a gente começou com 2 anos de idade. O meu grande sonho é começar com bebê. Então, nós temos 2 níveis, bebê de 2 anos e 3 anos, nível 1 e nível 2. Daí a gente entra no primeiro nível da musicalização infantil aos 4 anos, musicalização infantil aos 2 aos 5, musicalização nível 3 aos 6 anos. Mas isso também, Patrícia, se a criança não atingiu as habilidades necessárias, a gente chama os pais, fala abertamente, seu filho pode ficar mais um ano, tanto na musicalização 1 quanto na musicalização 2. Então, a gente trabalha muito essa base junto com a família, né? Que a gente sempre fala que é um triângulo. Embaixo, na base desse triângulo, é a família, o instituto, e na parte de cima é o aluno. Então, essa primeira etapa da musicalização infantil, nós chamamos de porta de entrada. Então, as crianças entram por aí. No organograma que eu fiz na dissertação, está tudo por cores. Então, a cor azul do organograma é essa porta de entrada, que serve tanto para musicalização infantil, quanto para o pré-coral e coral infantil e coral juvenil. Então, quando entra na primeira fase do pré-coral aos 7 anos, nós temos vários níveis. Então, pré-coral aos 7, nível 1 de música, que a gente chama de coral infantil, é de 8 a 11 anos. Daí, o nível 2 é de 9 a 11, tudo coral infantil, tá? Mas, a partir do momento que a criança está no nível 2, ela tem que ser indicada pelo professor. Uma criança não pode entrar no nível 2 do coral infantil se ela não passou pelo nível 1. É né? prerrogativa, né? Daí tem coral infantil nível 2. Daí a gente entra nos níveis infanto-juvenil. Infanto-juvenil nível 1, infanto-juvenil nível 2, infanto-juvenil nível 3, que são as vozes iguais. Daí a gente tem... Uníssono. Não uníssono, vozes iguais. Em que sentido? Vozes iguais são as que não teve a muda vocal ainda. Ah, tá. Que não teve a muda, antes da muda vocal. Tá. Daí, quando o aluno começa a mudar de voz, ele ou vai para o juvenil nível 1, que é o de porta de entrada, ou se a criança já está no infanto-juvenil nível 2 e 3, ele tem a possibilidade já para ir nos níveis juvenis, que tem 3 níveis também. Juvenil 1, 2 e 3. E o topo dessa pirâmide no organograma é o coral jovem. Que as crianças do coral jovem, tem crianças que já estão no coral há 14 anos. Então, já estão no coral desde lá de trás. Desde pequenininho. Eu hoje trabalho com 2 níveis de coros, o infanto nível 1, infanto juvenil nível 1 e nível 3. Então, atualmente, no meu grupo, eu já tenho alunos há 12 anos no Instituto Bacarelli. Você imagina a bagagem, né?
E aí é interessante, desculpa te cortar, mas é que chegou num ponto que eu não posso voltar. É interessante que esses alunos, muitos, alguns deles ou vários, né, se tornam professores, né? Sim, eu já tenho Essa é a sua essa grande alegria, né? a minha grande E alegria, né? satisfação, realização, Hoje eu né? tenho 2 alunos, né, 2 professores que estão ao meu lado, trabalhando ao meu lado, Jaine e Lucas, que foram meus alunos. Meus alunos, o Lucas com 7 anos de idade, a Jaine entrou com 11. E hoje eles são nossos E professores. é muito legal que isso é um testemunho vivo para quem está Isso, ali como aluno, vendo o seu maestro, né, seu regente, sabendo que ele já esteve no lugar dele. É o poder do exemplo mesmo, sim, né? Que sim. o Edilson Venturelli, aquele dia que eu fui lá visitar, eu vi que ele falou, enfatizou isso, né? É muito bacana porque vocês recebem direto convidados, pessoas que querem conhecer, né? E as crianças estão ali nos ensaios, É. né? Estão ali na dinâmica de ensaio, e de repente eles chega uma visita e eles. E assim Agora direto, vocês vão Patrícia. cantar a música tal. É maravilhoso, E gente. assim direto. A Direto. gente Vocês estão super acostumados, né? super acostumados. A gente está dando aula, né? Eles Chega nem, gente. e já chega Mas gente, chegam isso não é visitas. super potencializa muito essa questão dos Muito, alunos, falam, poxa, a responsa que eu tenho de estar aqui, de estar representando o instituto, né? muito. Eles brilham, né? E é muito legal, né? Eu mostrei para minha filha os vídeos que eu gravei, a questão cênica, né? Cênica, que é um grande não é diferencial aquele para cantar nós. paradinho, não Não, existe isso, né? Não não, existe não. isso. E assim, Patrícia, isso dá um incentivo para os alunos a sempre estarem dando o seu melhor. É essa excelência que a gente É, fala, é né? isso. E nós tivemos um grande ganho há 2 anos atrás, que hoje os nossos alunos do Coral Jovem, eles são bolsistas. Quanto tempo faz isso? Há 2 anos 2 anos, atrás. Foi uma né? grande conquista. E Certo. todos os nossos alunos, eles entram pelo coral, mas eles têm a oportunidade de fazer instrumento. Então, no meu coro, o nível 3, 2 ou 3 alunos não fazem instrumento. O resto, todo mundo faz instrumento e participa das Certo, orquestras. certo. Então, além do trabalho do coral, nós temos atualmente os instrumentos coletivos, os Uhum. instrumentos preparatórios individuais, para o aluno também participar das orquestras. Nós temos orquestra infanto-juvenil, juvenil, sinfônica Heliópolis e uma banda atualmente também. Né? Então, o aluno que entra aí no Bacarelli, ele pode fazer canto coral, pode fazer instrumento, pode participar da orquestra, aula de teoria e também, hoje em dia, dança, porque nós Uhum. temos 2 grupos fortíssimos, que é Olha. o Cisne Negro e o Raça, que vêm aqui no Instituto e dão aula de dança para os nossos Hum. alunos. É muito impressionante ver como grandes projetos começaram pequenininho. É Muito, assim, né? com Isso, 36 alunos. isso é uma lição para todo mundo em todas as áreas, né? Não tenha Sim, medo de começar. Começa pelo simples. Eu sempre falo, começa pelo simples, mas começa. Não é. fica parado, né? E tem, mas assim, você tem que começar do pequeno para ir crescendo, É. mas tem que ter esse fio E condutor, tem tem que que ter saber o que você uma quer, meta também, né? né? E o Edilson sempre foi muito guerreiro nisso daí. Ele sempre fala que se hoje o maestro Bacarelli estivesse vivo, o maestro não tinha noção do que a gente ia chegar. Quando o maestro faleceu em 2018, a gente já estava aqui, mas ele já Uhum. estava muito doente. Ele pouco pôde aproveitar aqui do Instituto Bacarelli, né? Que ele adoeceu rápido e ficou Uhum. vários anos doente, mas eu tive muito contato com ele. Sim. Então ele foi uma pessoa que ele começou o sonho. Se não fosse ele, a Uhum. gente não estaria aqui. Uhum. Então ele foi aquele que ele acreditou. E é interessante, a partir de uma tragédia, Sim, né, que foi sim. esse incêndio, uma tragédia, né, para mobilizar atitudes, né? E eu li no seu trabalho uma frase do Cotrim que acho que representa bem tudo isso que a gente está falando, né? A da Daniela Cotrim. Daniela Cotrim. Daniela Cotrim, que ela trabalha comigo Ah, aqui ela também. trabalha Ela contigo. também Olha. trabalha aqui comigo. E ela diz assim: Heliópolis deixa de ser reconhecida somente pelas cenas de violência dos Sim. jornais, né? E passa também a ser encontrada nas páginas de educação e cultura. Quantos alunos vocês têm hoje? Hoje nós temos 1.600 alunos. Vocês têm pelo menos uma pálida ideia de quantos já passaram pelo Instituto? Existe essa Olha, nós contabilidade aí? fizemos já o ano passado, teve uma pesquisa muito grande. Eu ainda não tenho esse Esses número, mas números. muita gente, Patrícia. Só na minha mão, muita gente passou. Quantos coros eu já regi desde 2002? Né? No mínimo
mais de 70 coros, porque no começo eu regia 3 coros, né? Comecei com um, depois teve anos que eu regi 3. Então você imagina, o ano passado, na fase do mestrado, eu consegui trazer uns 15 alunos da minha primeira turma, do DR, sabe? Tudo com filho, tudo pessoas que eles falam. O Instituto Bacarelli transformou a minha vida, mas eu falei para eles, eu sempre falo, não transformou a de vocês, transformou a minha. Com Porque certeza. até o modo de eu criar meus filhos, Patrícia, Mudou, né? impactou muito. Sabe? Imagino. O Instituto Bacarelli foi o grande presente da minha vida. Eu não seria a Silmara que eu sou hoje se não fosse o Instituto Bacarelli. É. Sabe, tudo que nós já vivemos aí, nós já vivemos muitas coisas. A gente fala, né? Hoje a gente tem o patrocínio, mas tinha época que o Edilson me chamava na sala dele e falava assim: Silmara, nós não temos dinheiro para pagar os professores, né? E os professores ficavam. Durante a pandemia, É, isso eu as... queria que você falasse. Conta essa experiência da então, pandemia. mas isso antes da pandemia já acontecia. Então, Então, às vezes, a gente sabe, né? Para conseguir um patrocínio é muito complicado. é. Para você, às vezes você consegue liberar, você tem o patrocínio, mas você não consegue liberar a quantia. Tinha épocas que o Edilson não tinha verba para pagar os professores. E isso foi real em muitos casos, em muitas vezes, muitas ocasiões, né? E a gente estava sempre ali. E eu venho de fora, né? Na pandemia, Patrícia, eu fui fazer um trabalho, né? Nós trabalhamos no Teatro Municipal. Eu trabalhei com a Naomi, nós fizemos uma sinfonia, a Sinfonia de Mahler. Então, nós trabalhamos bem na época que começou o Covid. Ali se falava que já estavam tendo casos, né? E a gente começou dia 7 de março, nós tivemos 2 récitas, 7 e 8 de março. Dias antes. É. Dia 13 de março eu comecei a passar mal e a gente não sabia. Fui para o hospital, achavam que era dengue. Daí fui notificada que a Naomi já estava na UTI. Então, Naomi já estava diagnosticada com Covid. Daí eu fui diagnosticada em Jundiaí. Eu fui um dos 10 primeiros casos que teve na cidade. Dia 26 ou 27, eu acho que foi dia 26, a Naomi morreu. Junto com outro maestro do Teatro Municipal também, o Lutero, né? E vários músicos ficaram doentes. O Instituto fechou dia 16 de março. Foi uma grande tragédia mundial, né? E eu, durante esse tempo que eu estava em isolamento, né? Eu moro num sítio, graças a Deus eu moro num sítio. A minha sala de música fica fora da minha casa. Então, na época, eu não fiquei 14 dias. Eu fiquei 20 dias isolada. Meu teste de Covid chegou 40 dias depois. Eu não sabia se eu tinha Covid, se eu não tinha Covid, né? Eu só sei que eu estava passando muito mal. Fui 3 vezes para o hospital, não fiquei internada, graças a Deus. Mas eu passei um perrengue muito grande. Quando eu saí do isolamento, eu estava um dia na minha casa fazendo almoço, mexendo a panela, quando uma mãe de um aluno me liga, falou assim: Mário, fiquei sabendo que você estava com Covid, como você tá? A Naomi morreu? Eu falei assim: olha, Xuxa, mãe de um aluno, de 3 alunos nossos. Eu falei assim: Xuxa, graças a Deus, eu me recuperei, tô aqui. Falei: e você? Ela falou assim: eu tô em Tatuí, porque fechou a cidade e não consigo voltar para casa. Ela tem 4 filhos. Meus filhos estão sozinhos em casa. Eu falei: sozinhos? Ela falou assim: sim, eles estão sozinhos em casa. Mas tá tudo bem, professora, tudo bem. Aquilo me deu uma angústia. Você não ficou bem, você não ficou em paz, né? E eu tinha o telefone da minha aluna, né? Da Uhum, filha dela, uhum. da Kim. Eu liguei. Eu falei assim: Kim, eu soube que você tá sozinha aí. O que que tá acontecendo? Ela falou assim: ai, professora, nós estamos sem nenhuma comida aqui em casa. Sem nada de comida. Patrícia, aquela hora, Você parou eu tudo. parei tudo. Eu parei tudo. Só que eu estava impossibilitada. Eu estava em Jundiaí, né? Ainda me recuperando. Você não podia ter contato com ninguém. Eu liguei para Edilson naquele momento. Uhum. Daí eu mandei um Pix para ela. Eu falei assim: olha, tô te mandando um Pix para você ir na padaria em algum lugar comprar comida para os seus irmãos. Toma um café da manhã. Ela me avisou aquele dia que faziam 2 dias que ela tentava colocar os irmãos para dormir super tarde, para acordar tarde, para não ter tanta fome. Aquilo lá acabou comigo, acabou comigo.
Daí eu entrei em contato com o Edilson, nós fizemos uma reunião que já estava começando o Zoom, As lembra coisas aquela online. época? Fizemos uma reunião com os coordenadores. Um dos coordenadores, o José Márcio, se prontificou aí num supermercado. Nós fizemos uma vaquinha entre os coordenadores e ele levou uma despesa de mês, porque a mãe conseguiu voltar um mês depois para casa. Uau. Ela não conseguia voltar porque fechou tudo. Sim. Ela foi visitar uma tia dela e ela não conseguia voltar para casa, né? E ali, as crianças, eu tenho um áudio deles agradecendo, foi uma coisa de cortar o coração. Nisso, o Edilson virou e falou assim: não é só Não é só essa família, são várias famílias. Daí nós fizemos uma reunião entre todos os professores que puderam doar o seu salário. A gente começou a doar. Nesse ano, eu doei o meu salário do ano inteiro. Então, vários professores doaram e nós começamos com as cestas básicas para os nossos alunos. Daí começou muitas mais pessoas doando, patrocinadores começaram a doar, né? Então, foi assim, foram toneladas de alimentos. A gente tem um vídeo, né, no nosso site que mostra muito isso, sabe? Os professores vindo ajudar, os funcionários aí, assistente social. Foi um trabalho muito forte. Então, a gente viu o quanto essa pandemia fez a gente olhar para o próximo, né? Fez a gente olhar que a gente podia, sim, fazer alguma coisa. A gente não podia se trancar só no nosso mundinho, né? Não, tá na Covid e você não pode sair. Sim, de dentro de casa você pode fazer muita Há outras coisa. formas de se ajudar. Muito. Falando em ajudar, quem está assistindo hoje esse episódio de estreia, que está tocado, né, por esses relatos todos, em especial esse último que você trouxe aqui, de que forma essas pessoas podem ajudar o Instituto Bacarelli? Então, a gente tem sites, né, dentro do Instituto, QR Code, que a gente ajuda, né, com doações físicas. Tem as doações de pessoa física, pessoa jurídica, através do patrocinador, mas qualquer pessoa física pode ajudar. Por exemplo, eu, Patrícia, hoje em dia, eu fui até o Poupa Tempo, eu registrei o meu CPF para o Instituto Bacarelli. Todas Toda as nota compras. fiscal vem para o Instituto Bacarelli. Olha, quer dizer que você não vai tirar nada do seu orçamento, Não. simplesmente vai direcionar. Toda a minha nota fiscal, eu registrei lá, eu fui no Poupa Tempo, coloquei, não sei nem se dá para fazer online, eu fui pessoalmente, na época, né? Com certeza. Fazer, Deve porque ter alguma lógico que eu maneira. esqueci a minha senha, que eu sempre esqueço minha senha, então eu fui até o Poupa Tempo e registrei. Então você tem lá no nosso site, e é muito interessante para todo mundo entrar no site e ver o nosso trabalho, né? Porque nós temos como missão, não é formar músicos, formar pessoas, cidadãos. É uma formação muito mais ampla, né? Muito mais ampla. Então, quando a gente recebe um relato de um aluno, que eu fiquei muito feliz. Logo no começo da pandemia, um pouquinho antes de entrar na pandemia, uma aluna que era nossa desde pequenininha, Maria Eduarda, chorando, ela veio como eu sou coordenadora, né? Eles vêm para comunicar se vão sair no instituto, tudo, né? Chorando que ela ia sair do instituto porque o sonho dela era entrar na medicina. E ela precisaria se dedicar. Sim. Ela já era bolsista de canto. Tá. Na época não tinha nem ainda a bolsa do Coral Jovem. Os alunos que entravam para o canto erudito que eram os bolsistas. Então ela era bolsista de canto erudito, mas ela falou que ela teria que se dedicar 24 horas para passar numa faculdade de medicina. Sim. E com muita dor no coração, ela estava se despedindo. Quando entrou a pandemia, um empresário, ele quis doar vários... como que eu posso explicar? Foram 10 ou 15 alunos que ganhou uma bolsa de um cursinho maravilhoso aí em São Paulo. Cursinho maravilhoso, eu acho Poli, foi um cursinho maravilhoso. Um empresário que não quis se identificar, mas ele doou 15 bolsas. Que legal. Tá? Eu não sei, as pessoas do Bacarelli com certeza sabem, eu não sabia. E o Edilson me ligou e falou, Sil, escolhe 15 alunos que vão se dedicar. Eu falei assim, Edilson, a Maria Eduarda acabou de sair, mas ela vai ser uma das bolsistas porque ela quer fazer medicina. Ai, que delícia. Há 3 meses atrás, eu recebi uma mensagem no WhatsApp. Professora, estou passando aqui para te agradecer imensamente. Ela entrou na medicina. Ela falou assim, eu demorei, mas eu entrei. Então, hoje em dia, a gente tem aqui advogados. Aqui trabalha um menino que foi nosso aluno, que é nosso advogado hoje em dia. Então, em cada área, não é só o Lucas e a Jaine que estão aqui no Na área Instituto. musical existem Nós temos outras, né? muitos ex-alunos que estão aqui, né? Estão dentro do Instituto. Um aluno que entra no Instituto Bacarelli, ele não tem só aulas de música.
Não, Já começa. não, não. A outra vez que eu vim aqui no Instituto e hoje, quando eu cheguei, eu já vi o Buscarelli, que é o ônibus que busca as Busca e crianças, traz. busca e traz, É. né? Eu achei bem legal. Até fiz um videozinho, depois vou colocar nas redes. Então começa daí, já começa É. nessa questão do transporte, né? Eles chegam Sim, aqui, qual a primeira coisa que eles fazem de manhã, antes da aula? toma o café da Toma um café manhã. da manhã, Toma o um café da belíssimo manhã. café da manhã. Isso foi um grande ganho que a pandemia nos mostrou, né? Que a criança, Não quando. tinha esse café da manhã Não. antes da Nós pandemia. tínhamos, lá atrás, a gente tinha o restaurante. Tá. Nós tínhamos lá atrás o restaurante. Quando a gente veio para esse prédio, aquela parte que nós tomamos café a semana passada já era o restaurante. Só que teve uma época que o Edil chamou os pais e falou: pais, vocês preferem que a gente dê comida para os seus filhos ou dê o ensinamento musical? A gente não tinha dinheiro para Ah, dar alimentação. Foi uma época muito complicada difícil. que nós tivemos que fechar o restaurante. Tá, Depois da pandemia, o Edilson pegou isso como meta, tá. reabrir Reabriu. o restaurante, porque a gente sabe que criança com a barriguinha cheia, o É. ganho educacional é muito maior, né, Patrícia? Então, hoje em dia, a criança que chega com o Buscarelli ou com os pais, porque Heliópolis é muito grande, né? Uhum. Aqui a comunidade é muito É, grande. Nós é. temos, eu acho, mais de 220 mil pessoas hoje, não sei o último censo quanto tá, Uhum. né? Mas é uma comunidade muito grande Enorme. e às vezes dificultava para os pais trazerem as crianças, porque às vezes o pai sai para trabalhar de madrugada, então a gente tem vários pontos que eu coloquei também na minha dissertação, Uhum. né? Eu fiz um resgate histórico e contando tudo o que aconteceu quando começou o Buscarelli, como foi que aconteceu. E o Buscarelli foi um ganho muito grande. E o Uhum. nome Buscarelli foi dado pelas crianças. Ah, Foi sério? dado pelas crianças. A gente Que fez uma lindo. enquete, Aham. então eles colocavam vários nomes, né? E daí foi escolhido o Buscarelli. Hum. E o Buscarelli foi um grande ganho, né? Por esse leve trás, então nós temos vários pontos que a família deixa no ponto, todo com identificação de Uhum. crachá, e busca, né? Tá, Algumas crianças vêm e voltam sozinho, tá. algumas os pais vão buscar, né? Uhum. Mas daí, esse ganho do restaurante, voltando ao restaurante, foi muito importante, porque hoje em dia a gente tem responsáveis por tocar o restaurante Sim. e as cozinheiras são mães de alunos, elas têm Uhum. formação, tiveram cursos, né? Uhum. E a criança chega às 15 para as 8, toma um café. A criança que vem para o segundo período da aula da manhã, das 9h30, pode almoçar. Aham. Incrível. E à tarde eles têm o café da tarde. Café da tarde. Quem quiser entender mais a fundo, ver foto e tudo mais, pode ver o seu trabalho que está destrinchando. Aliás, você, com toda a coragem do mundo, entrou num curso de mestrado numa universidade super concorrida, que é a Unicamp. Com quantos anos você entrou no seu curso? 58. Aos 58 anos, É. né? Você já tinha a sua. Você estava hiper estabelecida profissionalmente, mas você quis perpetuar esse trabalho de uma maneira palpável através da dissertação, né? Como as pessoas podem encontrar? Então, antes, eu só quero falar um pouquinho do trabalho, o porquê eu fiz, né, aos 58 anos de idade. Vamos lá, isso é legal. Patrícia, muitas pessoas hoje em dia, a gente é uma referência, né, de um instituto que começou pequenininho e cresceu. Então, muitas pessoas querem vir conhecer o Instituto Bacarelli para ver como que é a dinâmica, né, Uhum, esse programa, não só do programa de canto coral, mas como a gente chegou nessa excelência. Então, eles uhum. vêm, às vezes me procuram, marcam uma entrevista aqui, e sempre é muito complicado você falar numa meia Explicar. hora, explicar. Hum. E aquilo lá começou a me Futucar. incomodar, sabe? Falei assim, gente, eu acabei de fazer 60 anos, né? Então eu falei assim, eu tô com 60 anos, eu gostaria de consolidar isso daí para ajudar as outras pessoas, né? Sim. Para ajudar. Hoje em dia eu sou convidada para dar curso, para dar workshop, né? Para dar formação de professores. Então, as pessoas falavam, Silmara, você pode me falar como que você começou a estruturar? É muito Uhum, difícil numa fala de meia uhum, hora. uhum. Então eu falei assim, eu Sem vou. contar que você vai falar só para aquela pessoa. É. E Uma eu falei por assim, eu vez, né? preciso ajudar outras pessoas a se É, encorajar que é possível, sim. né? Que eu tive uma inspiração do maestro Henry Leck, mas é possível você fazer um trabalho de excelência aonde você quiser, Aonde né? quiser. Dentro de uma É. comunidade, dentro de uma escola. E foi Uhum, aí.
né? Que eu me estruturei nesses 2 anos, eu fiz uma meta de terminar realmente no tempo certo e consegui, graças a Deus, deu tudo certo. E hoje encontro... Apesar de todos os contratempos, Apesar as de todos os dificuldades, que não contratempos, foram né? poucas. Que a gente não é só uma regente, né? Nós somos mãe, nós temos uma casa, né? Eu acordo 4h30 da manhã para vir para cá. Então, é uma dinâmica bem puxada, né? Mas a gente tem a nossa meta de vida. E isso influencia os nossos alunos também, viu? Ah, com certeza. Influencia, porque a gente mostra para eles que a vida não é fácil. Então, a gente Mas tem que ter... apesar disso, né? Vale a pena. dá para ir, vale a pena. vale a pena. E hoje, então, quem quiser se Acessar. aprofundar, dar uma olhada, tá na biblioteca da Unicamp. Né? Procurar por Silmara Dresa na biblioteca ou pelo título do meu trabalho. Que eu vou... Vamos repetir aqui o título do seu trabalho? Instituto Bacarelli e o Canto Coral, ferramenta de formação e transformação da sociedade. Porque nesses 23 anos eu vi que o Canto Coral forma e transforma, Patrícia. Me transformou e eu vejo os meus alunos que entram aqui e a gente consegue transformar. Com certeza. Vamos para o nosso final aqui. Tá bom. É um ping-pong. O que vier na sua cabeça, você responde. Tá bom? Tá. Música. É o minha maior realização na vida. É o que eu mais amo fazer. Um sonho. Um sonho que daqui para frente todos os professores do Instituto Bacarelli sejam nossos alunos, que entrem aqui, se formem, né? Que isso eu falo sempre para eles. Antigamente eles procuravam as faculdades pagas, tudo. Eu falei assim, não, vocês têm como entrar nas grandes faculdades federais, né, estaduais. Então vocês podem, como uma Jaine e o Lucas fizeram boas universidades, tem muitos aí já fazendo USP, Unesp. Então o meu grande sonho, que eu falo para eles, para os meus alunos, o meu sonho quando eu estiver saindo daqui do instituto é ter vocês no meu lugar. Esse é o meu sonho. Uma realização. Uma realização é ver esse instituto onde chegou. Uma frustração. Uma frustração é ver que muitas crianças não têm a oportunidade de estar fazendo música ainda nesse país. Então, a gente tem que contar, sim, com empresários, tem que contar com lei de incentivo para dar oportunidade para muitas crianças estarem nesse meio musical. Então, a gente vê o que transforma, sabe? Eu tinha um grande projeto na minha cidade que foi terminado, né, acabado, e na época 50 crianças ficaram frustradas. Isso foi uma grande frustração minha, muito, muito forte. E terminar assim, um dia estavam cantando, no dia seguinte não iam ter mais coral para cantar, né? Então, a frustração minha é ver que a gente pode sim, como cidadão, fazer muita coisa ainda por essas crianças e por muitas que estão por vir ainda. Sua maior motivação? Acordar 4h30 da manhã e saber que eu venho para cá e eu vejo muita criança sorrindo, entrar numa sala de aula e poder dar o meu melhor, que eu sei que eu posso contribuir muito através da música. A gente entende isso quando olha para o rostinho das crianças, né? Sim. Que estão ali. Sim. E assim, a gente encontra na rua, eu tenho várias crianças que me mandam mensagem, sabe? Que falam que o Instituto mudou a vida. O Instituto mudou a vida deles. E mudou mesmo, porque mudou a minha, Patrícia. Isso é inquestionável, né? E eu É um fato. tenho muitas cobranças da minha família. Até quando você vai trabalhar? Até quando? Eu falei assim, não, até quando Deus me permitiu, eu vou trabalhar. É isso aí. Olhe para aquela câmera e dê todos os seus recados que você quiser nesse momento. Bem, quem quiser, né, estiver interessado em conhecer mais o Instituto Bacarelli, nós temos o nosso site www.institutobacarelli.com.br. Nós temos na rede social várias apresentações. O que não foi falado aqui, que em julho nós vamos ter o nosso teatro, o primeiro teatro dentro de uma favela. Com 570 lugares, nós vamos ter muitos espetáculos, não só para o Instituto Bacarelli. O sonho do Edilson é para abrir para toda a comunidade de Heliópolis, né? Então, a partir de julho, nós vamos ter aí uma casa maravilhosa,
onde a gente vai fazer apresentações. A gente tem várias apresentações onde a gente faz na Sala São Paulo, Teatro Municipal, tanto que em agosto vai ter um concerto já agendado, né, na USESP, o Coro Jovem vai fazer. Então, nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, né, nós temos. Eu também tenho o meu Instagram, que eu posto várias coisas no Instituto Pacarelli, silmara.dressa. Tá certo. A gente não tinha falado do teatro, que tá aí a O todo vapor, né? teatro, A todo construção. vapor, Em poucos Patrícia. meses vai ser Se Deus inaugurado, quiser, em né? julho nós vamos estar inaugurando aí o primeiro teatro dentro de uma favela no E mundo. quem quiser assistir as crianças tocando, cantando, vocês não vão fazer apresentações só no teatro, vocês já fazem, né? Várias Sim, a apresentações. gente faz várias apresentações, né? É sempre seguir pela rede social, porque a gente tem uma rede social bem forte. Bem Agora dinâmica, até no né? TikTok nós estamos, Olha, que legal. né? Tanto que eu fiquei muito feliz que outro dia postaram um vídeo, vieram me mostrar que a gente já estava com 1 milhão e tanto de visualizações. Então eu fico muito feliz em saber, né, Sim. que o TikTok também tá. A gente vê Propagando, muita né? coisa, né, no TikTok, dancinha, essas coisas, mas hoje em dia ter 1 milhão de É visualizações, incrível. né, de criança cantando no coral, né, é Exatamente. muito, muito bacana, É. muito bacana. Então a gente tem aí a nossa rede social para vocês seguirem. Isso aí, Silmara, olha, parabéns por várias razões, né? Primeira razão por você acreditar, né, nesse poder transformador da música, do canto coral, de você se doar, né? Apesar de todas as dificuldades, essa, como você falou, é a sua maior motivação, é ver as crianças. É. Então, parabéns por não desanimar, não retroceder, muito pelo contrário, sempre avante. Então, essa é a maior realização de uma vida. Então, quero te parabenizar pelo seu trabalho, pela sua coragem, pelo seu amor, porque nada disso seria feito se não tivesse muito amor naquilo, né? Então, fica aqui um reconhecimento, uma admiração muito grande por você, pelo seu trabalho, pelo Instituto Bacarelli. E agradecer a sua participação de estreia aqui. Estou muito feliz Ah, com a sua obrigada, presença. Patrícia. E uma coisa, né? Agradecer essa oportunidade, que a Patrícia é uma amiga minha que o mestrado me deu de presente na vida, Exato. né? E que esse podcast tenha muito sucesso e que traga muitas informações, né? Porque é isso que a gente precisa divulgar, né? Precisa. Através do canto coral, através de grandes orquestras que tem por aí, e acreditar sempre que a pessoa, é isso que eu falo para os meus alunos, né? Quando eles entram em sala de aula, que tem 3 coisas que eles não podem falar. Eu não posso, eu não sei, eu não consigo. Que tudo que a gente quer na vida, a gente sim vai atrás e consegue, né? Existe um jeitinho para isso. Existe um jeitinho. Então, você também com esse podcast, que seja sempre um grande sucesso, né? Muito obrigada por eu estar aqui, poder falar um pouco do meu trabalho, né? E divulgar que o canto coral sim transforma muitas pessoas e muitas Com vidas. certeza. Obrigada, Silmara. Eu que E a agradeço. gente se despede aqui. Aproveita para dizer, inscreva-se nesse canal, ajude a divulgar, porque quanto mais a gente divulga, mais a gente consegue trazer outros profissionais, outras pessoas que podem contribuir e entregar um conteúdo que pode transformar a sua vida, inclusive. Então a gente convida vocês a inscreverem-se no canal e a divulgarem, e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.